Herdei uma garagem abandonada do meu marido, mas quando entrei, fiquei paralisada com o que vi. O ar era pesado, com cheiro de mofo e óleo velho. Coisas que eu nem lembrava que existiam estavam ali, cobertas por lençóis brancos, cheios de poeira. Pareciam fantasmas esperando por alguma coisa. Eu andei devagar, sentindo o chão de cimento frio sob meus sapatos. Foi então que eu vi, num canto escuro, atrás de uma pilha de pneus velhos, uma tábua solta no chão. Meu coração bateu mais forte. Eu sempre soube que Alberto escondia coisas, mas nunca imaginei o que. Com as mãos tremendo, eu levantei a tábua. Debaixo dela havia uma caixa de metal, fria e enferrujada. Eu a abri. Dentro, um caderno de capa dura, preta, junto com várias fotografias de pessoas que eu nunca tinha visto. Eram rostos assustados, tristes. Comecei a ler as páginas amareladas daquele diário. Cada palavra era uma facada no meu peito. Eram confissões de crimes, de acordos sujos, de vidas destruídas. E o pior de tudo, o nome da família dele estava em todas as páginas como cúmplices de tudo. Eu, que vivi uma vida inteira de cabeça baixa, sentindo-me pequena e sem valor, finalmente entendi. Não era eu, eram eles. O medo que eu sentia a vida toda começou a sumir, dando lugar a uma calma gelada. Ali, naquela garagem suja, eu soube o que precisava fazer. A vingança não seria com gritos, mas com a verdade. E eu tinha toda a verdade guardada naquela caixa. Fechei a tampa de metal. O som seco na garagem silenciosa foi a minha sentença para ele. Levei a caixa para casa, meu coração batendo calmo. Com o diário aberto, comecei a ligar os nomes às fotos, montando o mapa da queda de cada um, sem perdão. Antes de continuar revelando os segredos obscuros que encontrei naquela garagem abandonada, se inscrevam no canal para não perderem nenhum detalhe desta história chocante. Ativem as notificações para serem avisados de cada novo vídeo e embarquem comigo nessa jornada de vingança. As noites se tornaram minhas aliadas. Eu me sentava na pequena mesa da cozinha, a única luz vindo de um abajur fraco, e espalhava as fotos e o diário como um general estuda um mapa de guerra. Cada rosto triste naquelas fotografias antigas tinha um nome, uma história de dor escrita com a tinta de Alberto. Eu lia e relia as confissões, e a mulher assustada que viveu dentro de mim por 60 anos ia morrendo um pouco mais a cada página. No lugar dela, nascia uma calma que eu nunca tinha conhecido. Uma calma fria, afiada. Meu primeiro alvo seria Eduardo, o irmão mais velho de Alberto. Ele sempre se apresentou como um homem de família, um pilar da comunidade, com suas doações para a caridade e seu sorriso falso nos jornais locais. O diário, no entanto, contava outra história. Falava de terrenos comprados por quase nada, usando ameaças contra famílias simples. Falava de um incêndio acidental que abriu caminho para um de seus prédios mais lucrativos. Eu não precisava de armas ou gritos. Eu tinha a memória e agora eu tinha as provas. Vesti meu melhor casaco, um que eu guardava para funerais, e fui até o centro da cidade. Andei devagar, apoiada na minha bengala, a imagem perfeita de uma viúva inofensiva. Ninguém me notou. Eu era invisível e essa era a minha maior força. Fui até a biblioteca pública e pedi os jornais da época do tal incêndio. A bibliotecária, uma moça jovem, me ajudou com um sorriso doce, sem imaginar que estava entregando a primeira pedra que eu usaria para derrubar um império. Em casa, comparei as notícias do jornal com as anotações de Alberto. Tudo se encaixava. As datas, os nomes das famílias que perderam tudo. Uma dessas famílias, os Ferreira, ainda morava na cidade, numa casinha no bairro mais pobre. Fui até lá. Uma senhora da minha idade, com os olhos cansados de quem carregou o mundo nas costas, me atendeu. Eu disse que era uma antiga vizinha que estava escrevendo sobre a história da cidade. Ela me convidou para entrar e, com um café fraco nas mãos, me contou sobre a noite em que perdeu tudo. Contou como Eduardo apareceu dias depois, oferecendo uma quantia pequena pelo terreno queimado, falando que era um gesto de ajuda. As lágrimas dela regaram a semente de ódio no meu coração. Naquela noite, peguei uma folha de papel simples. Com a mão trêmula, mas firme, escrevi apenas uma frase que estava no diário de Alberto. Uma frase que só ele e Eduardo poderiam entender. As brasas do moinho ainda aquecem minhas mãos. Coloquei o bilhete num envelope comum e o enviei para o escritório de Eduardo, sem remetem. A espera foi curta. 2 dias depois, eu o vi saindo de seu prédio. O homem, seguro de si, tinha sumido. Seus ombros estavam caídos, o rosto pálido, e ele olhava para todos os lados como um animal assustado. Ele não sabia de onde vinha a ameaça, e essa incerteza o estava comendo por dentro. Eu estava sentada num banco da praça, do outro lado da rua, fingindo ler um livro. Quando seus olhos passaram por mim, não viram nada além de uma velha senhora aproveitando o pôr-sol. Eu sorri por dentro. A primeira rachadura na parede
parede daquela família perfeita tinha aparecido. Meu próximo passo era Silvia, a esposa de Eduardo, uma mulher que vivia para as aparências, para as festas de caridade onde exibia suas joias. O diário de Alberto mencionava um segredo dela, algo do passado, uma dívida de silêncio que aprendia à família. As fotos também me deram uma pista, uma imagem de Silvia, muito mais jovem, ao lado de um homem que não era Eduardo. O rosto dele estava marcado por um medo profundo. Eu sabia o que fazer. Comecei a frequentar os mesmos lugares que ela, a cafeteria chique, o mercado de produtos caros. Eu apenas a observava, deixando que ela se acostumasse com a minha presença discreta. Ela me via como parte da mobília, uma velhinha sem importância. Em breve, ela saberia que até a poeira silenciosa pode soterrar uma casa. Eu não tinha pressa. Esperei décadas por minha liberdade. Eles podiam esperar um pouco para conhecer a justiça. Cada dia que passava, eu me sentia mais viva, mais forte. A vingança não estava me consumindo, estava me libertando. Eu era a Anastácia. E meu tempo, finalmente, havia chegado. A cafeteria era o palco de Silvia. Ali, ela não era apenas uma cliente, era a rainha de um pequeno reino de mesas de mármore e xícaras de porcelana. Eu me sentava sempre na mesma mesinha do canto, perto da janela, com um livro que nunca lia e uma xícara de chá que esfriava lentamente. Eu era parte da decoração, uma sombra inofensiva. E de lá eu via tudo. Via como ela sorria para as outras mulheres ricas, um sorriso ensaiado que não chegava aos olhos. Via como tratava os garçons, com uma doçura falsa que escondia uma impaciência cruel. Um dia, um rapaz novo, nervoso, derramou um pingo de café no pires dela. O sorriso de Silvia não vacilou, mas seus olhos se transformaram em duas pedras de gelo. "Cuidado, meu bem", ela disse, a voz macia como seda, mas a ameaça era clara. O rapaz ficou branco e pediu desculpas umas 10 vezes. Naquele momento, eu soube que ela era tão podre quanto o marido. A dívida de silêncio que Alberto mencionava no diário era a minha arma contra ela. A fotografia era a chave. Nela, uma Silvia de 20 e poucos anos, com o cabelo diferente e um olhar selvagem, estava ao lado de um rapaz. Ele não sorria. Parecia um bicho acuado. Atrás deles, via-se a placa de uma pensão barata de beira de estrada. Pensão Estrela Cadente. No diário, Alberto escreveu uma única anotação sobre isso, datada de 40 anos atrás. Silvia resolveu o problema do noivo indesejado. Eduardo pagou bem pelo silêncio da Estrela Cadente. O rapaz nunca mais foi visto. Um favor que ela nunca poderá esquecer. O noivo indesejado. A peça que faltava. Silvia vinha de uma família modesta, eu sabia disso. Ela tinha se agarrado a Eduardo e à família dele como uma trepadeira se agarra a um muro. Aquele rapaz devia ser parte da vida que ela quis apagar. E pelo jeito, eles apagaram de forma definitiva. Eu precisava de uma cópia daquela foto. Não podia arriscar a original. Fui a uma pequena loja de revelação e cópias no outro lado da cidade, um lugar antigo, que cheirava a produtos químicos. O dono era um senhor tão velho quanto eu, com óculos grossos na ponta do nariz. Ele pegou a foto com um cuidado que me comoveu. "É uma lembrança importante, senhora?" Ele perguntou com uma voz rouca. "De pessoas que não devem ser esquecidas", eu respondi. Ele assentiu, sem fazer mais perguntas. Voltei 1 hora depois e ele me entregou um envelope com a cópia e a foto original. A cópia era perfeita, com o mesmo ar amarelado e triste da primeira. Paguei em dinheiro e saí sem olhar para trás. O passo seguinte era a entrega. Eu não podia simplesmente colocar no correio. Era pessoal demais. Precisava ser entregue em mãos, mas não pelas minhas. Silvia organizava um bazar de caridade todo ano, na igreja principal da cidade. Era o grande evento dela, onde ela podia desfilar sua bondade e suas joias para todos verem. Seria o palco perfeito para a minha pequena peça. O dia do bazar chegou. Era um sábado ensolarado. Vesti um vestido simples, florido e um chapéu que me escondia parte do rosto. Parecia uma daquelas senhoras que vão à missa todos os dias. No meio da confusão de gente, de barracas de doces e de roupas usadas, ninguém me notou. Silvia estava no centro de tudo, sorrindo, recebendo elogios, apertando mãos. Ela usava um vestido branco, caro, parecia um anjo com as mãos sujas de sangue. Eu vi um menino, de uns 10 anos, correndo entre as barracas. Ele era filho de uma das voluntárias, um garoto de recados. Aproximei-me dele com o meu melhor sorriso de avó. "Olá, meu anjo. Você poderia me fazer um grande favor?" Eu disse com a voz mais doce que consegui. Ele me olhou desconfiado. "Sua mãe não vai gostar que você fale com estranhos, mas eu sou só uma velhinha. Veja." Eu abri minha bolsa e tirei uma nota de R$ 20. "É para você comprar um sorvete bem grande." Os olhos dele brilharam. "Eu preciso que você
entregue este envelope para aquela senhora de branco. Eu apontei para Silvia. Mas é um segredo. Entregue na mão dela e saia correndo como numa brincadeira. Não diga que fui eu. Consegue fazer isso? Ele pegou a nota e o envelope, animado com a missão secreta. Sim, senhora. Ele sussurrou e saiu em disparada. Eu me escondi atrás de uma barraca de livros, o coração batendo um pouco mais forte. Vi o menino se aproximar de Silvia, cutucar o braço dela e entregar o envelope. Ela pegou distraída, achando que era alguma doação. O menino saiu correndo como eu mandei. Silvia olhou o envelope simples, sem nome, e o abriu com uma unha perfeitamente pintada de vermelho. Eu vi o momento exato em que a alma dela se quebrou. Ela tirou a fotografia de dentro. Seu sorriso congelou. A cor sumiu de seu rosto, deixando a maquiagem cara parecer uma máscara de cera. Suas mãos começaram a tremer violentamente. Ela olhou ao redor, os olhos arregalados de pavor, procurando um rosto na multidão, um fantasma. Seus olhos passaram por mim, mas não me viram. Viram apenas uma velhinha qualquer, uma parte da paisagem. Ela amassou a foto na mão, virou-se e saiu andando rápido, quase correndo para dentro da igreja, abandonando seu posto, seu palco, sua mentira. O anjo branco tinha caído. E eu, a mulher invisível, dei um pequeno sorriso e fui para casa, satisfeita. Os dias que se seguiram foram de um silêncio tenso. Eu continuei minha rotina de observação. Silvia não apareceu mais na cafeteria. As colunas sociais dos jornais locais, que sempre traziam fotos dela em algum evento, estavam estranhamente vazias. Ela tinha se enfiado em casa, como um bicho ferido. Eduardo, por sua vez, parecia ainda pior. Eu o via às vezes entrando e saindo de seu escritório. O homem que antes andava de peito estufado, agora parecia carregar um peso enorme nas costas. As duas frentes do meu ataque estavam funcionando. Ele, corroído pela incerteza do bilhete. Ela, aterrorizada pelo fantasma do passado que voltou para assombrá-la. Imagino as noites naquela casa luxuosa, as acusações, a desconfiança, um culpando o outro. A fortaleza deles, construída sobre segredos e crimes, estava começando a tremer por dentro. Eu não sentia pena, sentia uma paz gelada. Por anos, eu vivi com medo de Albert, das suas mudanças de humor, do seu desprezo silencioso. Eu me sentia como um copo de cristal numa prateleira, com medo de que qualquer movimento brusco pudesse me quebrar. Agora, eu era o terremoto. Era hora de escolher o próximo alvo. Abri o diário novamente. As páginas amareladas pareciam me chamar. Folheei as confissões de Alberto, passando pelos crimes de Eduardo e pelo segredo de Silvia. E então, encontrei um nome que se repetia várias vezes, ligado a transações financeiras, a empresas de fachada. Ricardo, o sobrinho, filho da irmã mais nova de Alberto, uma mulher que morreu cedo. Ricardo era o cérebro financeiro da família, jovem, inteligente, formado nas melhores escolas. Ele era o rosto moderno e limpo dos negócios sujos. Ele transformava o dinheiro roubado em investimentos legítimos, em ações, em propriedades. Ele lavava a sujeira da família com planilhas de Excel e um sorriso charmoso. O diário descrevia como Ricardo, com pouco mais de 20 anos, criou um esquema complexo para esconder o dinheiro de um desvio de verbas públicas que Eduardo tinha liderado. Alberto parecia quase orgulhoso da inteligência do sobrinho, descrevendo os detalhes com uma admiração doentia. O garoto é mais esperto que todos nós juntos, ele escreveu. Ninguém nunca vai encontrar esse dinheiro. Ricardo era diferente de Eduardo e Silvia. Ele não era movido pela ganância bruta ou pelo medo de um segredo antigo. Ele era movido pelo desafio, pela arrogância de se achar mais esperto que todo mundo. Para derrubá-lo, eu não podia usar o medo ou a vergonha. Eu precisava atacar seu orgulho, sua inteligência. Eu precisava mostrar a ele que ele não era tão esperto quanto pensava. Minha pesquisa sobre Ricardo foi diferente. Não precisei de jornais velhos, precisei da internet. Pedi ajuda ao neto da minha vizinha, um garoto de 16 anos que vivia com o rosto enfiado no celular. Disse a ele que queria aprender a mexer no computador para ver fotos dos meus parentes distantes. Ele foi muito paciente. Me ensinou a usar os sites de busca, as redes sociais. Foi como abrir uma janela para um mundo novo. Em poucas horas, eu sabia tudo sobre a vida pública de Ricardo. Ele adorava se exibir. Fotos em restaurantes caros, em viagens para lugares exóticos, palestras sobre investimentos inovadores. Ele tinha um perfil numa rede social profissional onde listava
todas as suas concorrentas, e foi lá que eu encontrei a minha porta de entrada. Ele era o tesoureiro de uma organização sem fins lucrativos, uma ONG que ajudava crianças carentes. A mesma hipocrisia do tio, mas com uma roupagem moderna. O diário de Alberto mencionava uma série de números, uma sequência que parecia uma senha ou um código de conta, ao lado de uma anotação sobre o primeiro grande trabalho de Ricardo. O nome de um banco suíço também estava lá. Eu não entendia de finanças, mas entendia de pessoas. Aquele número era importante. Era a chave para o castelo de cartas dele. Eu não ia mandar um bilhete ou uma foto. Eu ia fazer algo que o atingiria no centro do seu mundo digital. Usei o computador da biblioteca pública. Para não deixar rastros, criei um endereço de e-mail falso, com um nome comum, algo como Ana.Silva. E então, escrevi a mensagem mais simples e devastadora que consegui imaginar. O destinatário era o e-mail oficial da diretoria da ONG, da qual Ricardo era tesoureiro. O assunto era uma pergunta sobre a conta 74B Zurich. No corpo do e-mail, escrevi apenas uma linha. Gostaria de saber se os rendimentos desta conta estão sendo devidamente declarados nas auditorias da organização. E abaixo, digitei a longa sequência de números que encontrei no diário de Alberto. Enviei. O efeito não seria imediato como o de Silvia, nem lento e corrosivo como o de Eduardo. Seria uma explosão. Uma pergunta como aquela, enviada para toda a diretoria de uma organização que vive de sua reputação, citando um número de conta específico em um paraíso fiscal, era uma bomba atômica. Não importava se a conta era realmente da ONG ou uma conta pessoal de Ricardo que ele escondeu usando o nome da organização. A simples menção daquela conta naquele contexto forçaria uma investigação. A diretoria, composta por outros empresários que prezavam por suas imagens, não teria escolha a não ser investigar seu próprio tesoureiro para se protegerem. Eu imaginei a cena. Ricardo em sua sala moderna, com vista para a cidade, recebendo uma ligação furiosa do presidente da ONG. O pânico em seus olhos ao ver aquela sequência de números que ele julgava estar enterrada para sempre. A sua arrogância se desfazendo. Ele, o gênio das finanças, pego por um e-mail anônimo. Ele não saberia de onde veio. Poderia ser um antigo sócio traído, um hacker, um funcionário do banco. Ele suspeitaria de todos. E sua rede de contatos, construída sobre uma confiança frágil, começaria a se desfazer. O garoto esperto não era páreo para uma velha senhora com o diário do diabo nas mãos. Voltei para casa sentindo uma nova onda de poder. Eu não estava apenas me vingando, estava fazendo uma limpeza, tirando o lixo que se escondia debaixo do tapete da alta sociedade daquela cidade. Cada passo meu era firme, calculado. A mulher que tropeçava nas próprias palavras, que pedia desculpas por existir, tinha ficado para trás, enterrada junto com Alberto. No lugar dela, havia Anastácia. E Anastácia estava apenas começando. Os dias se transformaram em semanas. O outono chegou, pintando as árvores da minha rua com tons de amarelo e vermelho. Eu cuidava do meu pequeno jardim, podava as roseiras, sentia o cheiro de terra molhada. Minha vida exterior era de uma calma absoluta. Ninguém desconfiaria da tempestade que eu estava criando. As notícias sobre a família de Alberto chegavam a mim em pedaços, como ecos de uma demolição distante. Ouvi na padaria que Eduardo tinha sido internado no hospital. Estresse, disseram as vizinhas fofoqueiras. Trabalha demais, coitado. Eu sabia que não era o trabalho, era o medo. O medo de uma ameaça que ele não conseguia ver, que vinha de um passado que ele achava estar enterrado. O bilhete sobre as brasas do moinho tinha incendiado a mente dele. Ele devia estar revivendo aquela noite, o cheiro de fumaça, os gritos das famílias. Ele estava preso em seu próprio inferno particular. Silvia desapareceu completamente. Uma amiga dela, que frequentava o mesmo salão de beleza que a minha vizinha, comentou que ela não saía mais do quarto, que tinha emagrecido muito e não queria ver ninguém. Falavam em depressão profunda. O fantasma da pensão Estrela Cadem tinha se mudado para a sua mansão e a assombrava dia e noite. A rainha do baile de caridade agora era uma prisioneira em sua própria casa. E Ricardo? Ah, Ricardo foi a notícia mais saborosa. Saiu uma pequena nota no jornal da cidade, na seção de negócios. Ricardo Guedes se afasta do cargo de tesoureiro da ONG Criança Futuro por motivos pessoais. Motivos pessoais. Eu sorri ao ler aquilo. Sabia que por trás daquela frase educada havia um furacão. Demissões, auditorias, advogados. O castelo de areia do menino prodígio estava desmoronando. Ele provavelmente conseguiu abafar o escândalo maior usando o dinheiro e a influência que ainda lhe restavam, mas a mancha em sua reputação estava lá. O mundo dos negócios é baseado em confiança e a dele estava irremediavelmente quebrada. Os outros diretores, com medo de serem arrastados para a lama, o isolaram. O gênio financeiro
Estava sozinho. 3 alvos. 3 flechas certeiras, disparadas do meu canto silencioso. Eu sentia uma satisfação amarga. Não era alegria. Era a sensação de que a balança da justiça, que esteve desequilibrada por tanto tempo, estava finalmente começando a se mover para o lado certo. Mas a família era grande. O diário era grosso. Havia mais nomes, mais histórias. O próximo era diferente. Não era um pilar da comunidade como Eduardo, nem uma socialite como Silvia, nem um gênio arrogante como Ricardo. Era um homem quieto, sombrio. Dr. Arnaldo, o médico da família. Um homem que eu conhecia. Ele tinha sido médico de Alberto por décadas. Um senhor de aparência gentil, voz calma, que sempre me tratava com uma simpatia paternalista. No diário, o nome dele aparecia ligado às coisas mais sórdidas. Atestados de óbito falsos para encobrir acidentes de trabalho nas empresas de Eduardo. Laudos médicos fraudulentos para internar desafetos em hospitais psiquiátricos, tirando-lhes a credibilidade e os bens. E o pior, uma anotação curta, quase casual, sobre um problema que uma jovem empregada da casa de Alberto teve. Arnaldo cuidou do assunto. A menina foi embora para o interior. O bebê nunca nasceu. Aquilo me revirou o estômago. Eu me lembrava da menina, Lídia, uma garota doce, assustada, que trabalhou em nossa casa por alguns meses. Um dia, ela simplesmente sumiu. Alberto me disse que a família dela a tinha chamado de volta para a roça. Eu acreditei. Fui uma tola. Aquele médico de mãos macias e sorriso gentil era um monstro, um carniceiro que usava seu juramento de salvar vidas para destruí-las em nome do dinheiro e do poder daquela família. Derrubar Arnaldo exigiria um toque diferente. Ele era velho, aposentado, vivia num asilo de luxo nos arredores da cidade. Não tinha reputação a perder, nem negócios para quebrar. O que ele tinha era a sua consciência, ou a falta dela. Meu ataque teria que ser direto na alma. Eu me preparei como se fosse para uma visita a um parente doente. Comprei uma caixa de biscoitos amanteigados, os favoritos dele eu me lembrava. Vesti meu casaco bege, coloquei um lenço de seda no pescoço. Eu era a personificação da viúva amável, vindo fazer uma visita de cortesia ao antigo médico do marido. O asilo era um lugar bonito, com jardins bem cuidados e enfermeiras sorridentes. Parecia um hotel. Encontrei Dr. Arnaldo sentado numa poltrona na varanda lendo um jornal. Ele parecia mais velho, mais frágil, mas os olhos ainda eram os mesmos, pequenos e calculistas por trás dos óculos. Ele abriu um sorriso ao me ver. Anastácia, que surpresa agradável! Há quanto tempo? Ele tentou se levantar, mas eu fiz um gesto para que ficasse sentado. Sentei-me na cadeira ao lado dele. Vim ver como o senhor estava, doutor. Passando por perto, resolvi entrar. Eu menti com a voz calma. Muito gentil da sua parte, muito gentil. A vida aqui é tranquila. Um pouco monótona, talvez. Sinto falta do consultório, de ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. A bile subiu à minha garganta, mas eu mantive o sorriso no rosto. O senhor sempre foi um médico maravilhoso. Alberto confiava tanto no senhor, eu disse, oferecendo a caixa de biscoitos. Ele pegou um, agradecido. Conversamos sobre banalidades por alguns minutos. O tempo, a saúde, as saudades de Alberto. Ele falava do meu marido como se fosse um grande homem, um amigo querido. Cada palavra dele era uma mentira que me enchia de nojo. Então, no meio da conversa fiada, eu me inclinei um pouco para a frente, como se fosse contar um segredo. Sabe, doutor, comecei baixando a voz. Outro dia eu estava arrumando umas coisas antigas do Alberto e encontrei uma coisa curiosa, umas anotações dele. Ele tinha uma memória ótima, não é? Escrevia sobre tudo. Vi um brilho de interesse nos olhos dele. Ele não suspeitava de nada. Ele mencionou o senhor várias vezes, continuei, sempre com muito carinho, e mencionou uma moça, uma empregada que tivemos há muito tempo. Lídia, o nome dela. O senhor se lembra dela? O biscoito parou a meio caminho da boca dele. Seu rosto perdeu a cor. Ele me olhou pela primeira vez com algo que não era simpatia, era medo. Lídia, ele repetiu, a voz um pouco trêmula. Não me recordo. Tantos anos, tantos pacientes. Ah, mas o Alberto se lembrava e eu insisti, com a mesma voz suave. Ele escreveu que ela teve um problema e que o senhor cuidou do assunto. Ele parecia muito grato. Disse que o bebê dela nunca nasceu e que ela voltou para o interior. Eu o encarei sem piscar. Meu sorriso amável não vacilou, mas meus olhos diziam tudo. Ele engoliu em seco. A mão que segurava o biscoito começou a tremer e o biscoito caiu no chão, esfarelando-se. Ele não se importou. Estava pálido, a respiração curta. Eu não sei do que a senhora está falando, ele gaguejou. Não se preocupe, doutor, eu disse, levantando-me. Não estou aqui para acusar ninguém. Só achei curioso o Alberto ter anotado isso com tantos detalhes. Ele guardava tudo. Tinha um diário, sabe? Capa preta, com
todos os detalhes. A palavra diário o atingiu como um soco. Ele ficou sem ar. Seus olhos se arregalaram, cheios de pânico. Ele entendeu que eu sabia, que eu tinha as provas. Eu me inclinei e peguei minha bolsa. Bem, foi bom revê-lo, doutor. Vejo que o senhor não está se sentindo muito bem. Vou deixá-lo descansar. Virei-me e fui embora, andando devagar, apoiada na minha bengala. Não olhei para trás, mas pude sentir seus olhos aterrorizados nas minhas costas. Eu não precisei gritar, nem ameaçar. Eu apenas plantei a semente da verdade em sua mente apodrecida e sabia que ela iria germinar, que iria crescer e sufocá-lo por dentro. Ele passaria o resto de seus poucos dias olhando por cima do ombro, esperando a qualquer momento a chegada da polícia. Ou pior, a chegada de outros fantasmas do seu passado. A sua prisão de luxo tinha acabado de se transformar numa câmara de tortura. Enquanto o carro de aplicativo me levava para casa, eu olhava a paisagem passar pela janela, as árvores, as casas, as pessoas vivendo suas vidas. Por fora, eu era apenas mais uma senhora voltando de uma visita. Por dentro, eu era um anjo vingador com cheiro de naftalina. Eu estava desmantelando um império de maldade, peça por peça, usando apenas a verdade como minha arma. E a sensação não era de ódio, mas de libertação. Eu estava libertando não só a mim, mas todas as vítimas silenciosas daquela família. Os Ferreira, o noivo de Silvia, a jovem Lídia e seu filho que nunca nasceu. Eu era a voz deles e eu não iria me calar até que a última parede daquela casa podre viesse abaixo. A casa, ao me receber, parecia mais clara, menos opressiva. O fantasma de Albert, que por tanto tempo assombrou cada cômodo, parecia estar se dissipando, ou talvez fosse eu que estivesse mais forte que ele. Fui direto para a cozinha, onde a caixa de metal estava guardada. Dentro de um armário de panelas que eu quase nunca usava, abria. O diário e as fotos estavam lá. Meus soldados esperando por novas ordens. Eu precisava de uma pausa. Os ataques, mesmo que silenciosos e distantes, cobravam um preço emocional. Eu me sentia exausta, mas era um cansaço bom, o cansaço de um trabalho bem feito. Decidi que por alguns dias eu seria apenas Anastácia, a viúva que cuida do jardim e faz bolo de fubá. Precisava recarregar minhas forças para a próxima batalha. Nesses dias de calmaria, algo inesperado aconteceu. Recebi um telefonema. Era Letícia, a filha de Eduardo e Silvia. Eu mal a conhecia. Ela tinha se casado cedo e se mudado para outra cidade. Era uma figura distante que eu via apenas em fotos de Natal. A voz dela no telefone era hesitante, cheia de preocupação. Tia Anastácia, ela disse. Desculpe ligar assim sem avisar. É a Letícia. Letícia, minha querida, que surpresa. Como você está? Perguntei genuinamente curiosa. Eu não estou bem, tia. Meus pais, eles não estão bem. Meu pai está no hospital, teve um colapso. E minha mãe, ela não sai do quarto, não fala com ninguém. Eu vim pra cá para ver o que está acontecendo, mas ninguém me diz nada. É como se houvesse um segredo terrível no ar. Pensei em ligar para a senhora. Você era tão próxima do meu tio Albert, talvez saiba de alguma coisa. O pedido dela me pegou de surpresa. A menina inocente, a única daquela linhagem que parecia ter uma alma limpa, estava no meio do furacão que eu criei e estava me pedindo ajuda. Uma parte de mim, a velha Anastácia, sentiu uma pontada de culpa, mas a nova Anastácia, a estrategista, viu uma oportunidade. Eu não sei de muita coisa, querida. Seu tio era um homem muito reservado. Menti. Mas se você quiser vir aqui tomar um café, podemos conversar. Às vezes falar ajuda a colocar as ideias no lugar. Ela aceitou na hora, a voz embargada de gratidão. Enquanto eu montava o mapa da queda deles, usando o diário e as fotos, me pergunto, vocês já se sentiram tão impotentes diante de uma injustiça? Compartilhem suas experiências nos comentários. Letícia chegou na tarde seguinte. Era uma moça bonita, com olhos tristes, muito parecida com as fotos de Silvia quando jovem, mas sem a dureza no olhar. Ela se sentou na minha cozinha, segurando a xícara de café com as duas mãos, como se precisasse do calor para se aquecer por dentro. Ela me contou sobre a situação na casa dos pais, o silêncio, o medo, a paranoia de Eduardo, que agora acusava todo mundo de conspiração, a depressão profunda de Silvia, que chorava por horas sem dizer o porquê. Parece que a nossa família está amaldiçoada, tia, ela disse com lágrimas nos olhos. Tudo começou a desmoronar de repente. E meu primo Ricardo também. Se meteu numa confusão na ONG dele e perdeu o cargo. O que está acontecendo? Eu a ouvi com paciência. Eu era a causa da dor dela. Mas também via nela a chance de uma redenção para aquela família. A vingança não era sobre destruir a todos. Era sobre destruir o mal. Letícia era boa. Ela não merecia pagar pelos pecados dos pais. Letícia, eu comecei com cuidado. Sua família, como todas as famílias, tem segredos. Às vezes os segredos são tão pesados que
que o peso deles acaba derrubando a casa toda. Ela me olhou, esperando mais. Seu pai e sua mãe fizeram coisas no passado, coisas ruins, e parece que o passado resolveu cobrar a conta. Eu disse sem dar detalhes. Que coisas? Ela sussurrou. Isso não cabe a mim contar, mas eu vou te dar um conselho. Você não é os seus pais. Você não carrega a culpa deles. O que quer que aconteça, cuide de si mesma e do seu futuro. Às vezes, a única forma de sobreviver a um desmoronamento é se afastar dos escombros. Ela chorou. Um choro silencioso e sofrido. Eu a abracei. Naquele momento, eu não era a vingadora. Era apenas uma tia velha consolando a sobrinha. E percebi que minha missão tinha mais uma camada. Eu precisava destruir os culpados, mas também precisava, de alguma forma, proteger os inocentes. Depois que Letícia foi embora, mais calma, eu tomei uma decisão. O golpe final não seria contra uma pessoa, mas contra a estrutura que sustentava tudo. O dinheiro. Todo o poder daquela família vinha do dinheiro sujo que eles acumularam por gerações. Se eu cortasse a fonte, o resto do império cairia sozinho. Voltei ao diário. Desta vez, procurei por nomes de advogados, contadores, gerentes de banco, as pessoas que não sujavam as mãos com fogo ou com agulhas, mas que assinavam os papéis que tornavam tudo legal. Encontrei um nome que se repetia. Dr. Monteiro, o advogado da família há 50 anos. Um homem discreto, eficiente, o guardião de todos os segredos. Alberto descrevia Monteiro como a muralha. Ele era o arquiteto de todos os contratos fraudulentos, de todas as brechas na lei que permitiam que os crimes acontecessem sem consequências. Derrubar Monteiro seria como tirar a viga mestra de uma construção condenada. Mas como atacar um advogado esperto e cuidadoso? Ele não se assustaria com um bilhete. Ele não tinha um segredo pessoal que eu pudesse usar. Sua fraqueza era sua profissão, seu cuidado extremo com a legalidade, mesmo que fosse uma legalidade de fachada. Eu sabia que Monteiro guardava cópias de todos os documentos importantes em seu escritório. Contratos, testamentos, escrituras. O diário mencionava um cofre, escondido atrás de um quadro na sala dele. Era lá que a história suja da família estava documentada. Eu não podia invadir o escritório dele, mas eu podia fazer com que outra pessoa fizesse isso por mim, a Receita Federal. Passei uma semana inteira na biblioteca estudando. Li sobre leis fiscais, sobre lavagem de dinheiro, sobre denúncias anônimas. Aprendi os termos certos, os procedimentos. A mulher, que mal sabia usar um site de busca, agora estava lendo sobre crimes de colarinho branco. Eu me sentia viva. Meu cérebro, que por tantos anos ficou adormecido, agora trabalhava a todo vapor. Com todo o conhecimento que adquiri, escrevi uma longa carta. Não era um bilhete de uma frase, era uma denúncia detalhada, anônima. Usei uma máquina de escrever antiga que comprei numa loja de usado, para que a letra não pudesse ser rastreada. Na carta, eu descrevia o esquema de Ricardo, mas com mais detalhes que tirei do diário. Citava nomes de empresas de fachada, datas de transações, os paraísos fiscais para onde o dinheiro ia. Eu mencionava as compras de terrenos de Eduardo, sugerindo que os valores declarados eram muito menores que os reais. Eu não tinha todas as provas, mas tinha as informações do diário. E o mais importante, eu dei a eles um alvo claro. Toda a documentação que comprova estas e muitas outras irregularidades, escrevi no final da carta, pode ser encontrada no escritório do Dr. Monteiro, o advogado da família. Ele é o cérebro por trás de décadas de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Um mandado de busca e apreensão em seu escritório revelará a verdade. Coloquei a carta num envelope grande e a enviei para a sede da Receita Federal, na capital do estado. Enviei por uma agência dos Correios bem longe da minha casa. E então eu esperei. Desta vez, a espera foi mais longa. Semanas se passaram. O inverno começou a dar as caras, com seus ventos frios. Eu continuei com minha vida. Cuidei da casa, conversei com as vizinhas, fui ao mercado. Mas todos os dias, eu comprava o jornal e lia cada página, procurando por um sinal. E ele veio. Numa terça-feira chuvosa, a notícia estava na primeira página do caderno de economia local. Escritório de advocacia é alvo de operação da Receita Federal. A foto mostrava a fachada do prédio de Monteiro, com agentes federais entrando e saindo. Meu coração deu um salto. A matéria falava de uma denúncia anônima detalhada, que levou à investigação sobre um grande esquema de sonegação fiscal envolvendo uma tradicional família da cidade. Eles não citavam os nomes, mas eu sabia. Todo mundo que importava na cidade saberia. A muralha tinha caído. A partir daquele dia, foi uma avalanche. Com os documentos apreendidos no escritório de Monteiro, os investigadores tinham o mapa do tesouro sujo. Os jornais começaram a publicar os nomes: Eduardo, Ricardo e até mesmo o nome de Alberto postumamente. As empresas foram bloqueadas, as contas congeladas. O império financeiro, construído sobre a dor
dor de tantos, ruiu em questão de dias. Eduardo, que já estava fragilizado, sofreu um derrame no hospital ao saber da notícia. Não morreu, mas ficou com sequelas graves, preso a uma cadeira de rodas, incapaz de falar. O homem que gritava e ameaçava agora só conseguia emitir sons sem sentido. Uma prisão dentro do próprio corpo. Silvia, ao ver o mundo de luxo desabar e o marido destruído, teve um colapso total. Foi internada numa clínica psiquiátrica, a mesma para onde eles mandavam seus inimigos. Uma ironia cruel e poética. Ricardo, enfrentando um processo criminal que o levaria para a cadeia por muitos anos, fugiu do país. Tornou-se um foragido internacional. O menino de ouro agora vivia se escondendo nas sombras. Dr. Arnaldo, o médico, foi encontrado morto em seu quarto no asilo. Ataque cardíaco, disseram. Mas eu sabia que o coração dele não aguentou o peso do medo e da culpa que eu joguei sobre ele. A família estava acabada. Destruída não por uma bomba, mas por sussurros, por pedaços de papel, pela verdade que eles tentaram enterrar. No meio de toda essa destruição, Letícia me procurou novamente. Ela estava mais magra, com olheiras profundas, mas havia uma nova força em seu olhar. Eu sei que foi você, tia, ela disse, sentada na mesma cadeira da minha cozinha. Eu não neguei, apenas a encarei esperando. No começo eu senti raiva, ela continuou. Você destruiu a minha família. Eu destruí uma mentira, querida. Eu respondi com a voz firme. Sua família se destruiu sozinha há muito tempo. Eu apenas acendi a luz para que todos pudessem ver a sujeira. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, e então ela assentiu. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me libertar. Ela me contou que estava vendendo o que restou dos bens, o pouco que não foi bloqueado pela justiça, para pagar as dívidas e garantir um tratamento digno para o pai e a mãe. Depois iria embora da cidade, começar uma vida nova, longe daquele sobrenome manchado, uma vida honesta. Naquele dia, depois que ela foi embora, eu peguei a caixa de metal, levei-a para o quintal dos fundos. Dentro de um tambor de metal velho, eu fiz uma pequena fogueira. Peguei o diário de capa preta. Olhei para ele uma última vez. Aquele objeto que me trouxe tanta dor e depois tanto poder tinha cumprido sua missão. Joguei-o no fogo. As páginas amareladas se curvaram, escureceram e foram consumidas pelas chamas. Em seguida, joguei as fotos, uma por uma. Vi os rostos assustados e tristes se transformarem em cinzas e desaparecerem. O fogo purificou tudo. Quando a última brasa se apagou, eu me senti leve. A vingança não me consumiu. Ela me libertou. Eu, que vivia uma vida inteira de cabeça baixa, sentindo-me pequena e sem valor, finalmente estava de pé. Eu não era mais a esposa de Alberto, a viúva invisível. Eu era a Anastácia. E pela primeira vez em mais de 60 anos, eu estava em paz. A garagem, que antes era um túmulo de segredos, agora era apenas uma garagem. O ar não era mais pesado. Tinha cheiro de recomeço. E eu tinha todo o tempo do mundo para descobrir como era viver a minha própria vida. A paz, no entanto, não é silêncio. O mundo não parou porque a vida daquela família virou de cabeça para baixo. No dia seguinte à fogueira no meu quintal, eu acordei com o mesmo sol entrando pela mesma janela, mas algo em mim era diferente. Era como se eu tivesse tirado um casaco muito pesado que usei por 40 anos sem nem perceber que ele estava ali. Eu respirei fundo e pela primeira vez, o ar que encheu meus pulmões parecia ser só meu. Decidi que a primeira coisa a fazer era enfrentar o mundo lá fora. Fui à padaria da esquina, como fazia toda manhã. O sininho na porta tocou e todas as conversas pararam por um segundo. Os olhares se viraram para mim. Não eram olhares de pena como antes, quando eu era a viúva coitada do Alberto. Eram olhares diferentes, uma mistura de medo, curiosidade e até, em alguns rostos, um tipo de respeito assustado. A mulher do caixa, que sempre me tratava com uma simpatia condescendente, agora mal conseguia me olhar nos olhos. Ela pegou meu dinheiro com as mãos meio trêmulas e me entregou o pão sem dizer uma palavra. Eu não abaixei a cabeça. Mantive a coluna reta, agradeci com a voz calma e saí. Enquanto caminhava de volta para casa, senti que a cidade inteira cochichava pelas minhas costas. Eles não sabiam dos detalhes, não sabiam do diário, da garagem, da minha mão por trás de tudo, mas eles sabiam que o Castelo dos Medeiros tinha desmoronado e sabiam que eu era a última pessoa que restou de pé no meio dos escombros. Para eles, eu era um mistério, talvez uma bruxa que tinha conjurado a desgraça sobre a própria família. Deixei que pensassem o que quisessem. O que eles pensavam de mim já não me definia mais. As semanas seguintes foram dedicadas a uma limpeza. Não só a limpeza da casa, mas a limpeza da minha vida. Comecei pela garagem. Aquele lugar que foi o palco do início da minha libertação precisava ser transformado. Tirei tudo de lá. As ferramentas velhas de Alberto, as caixas de peças de carro que ele nunca usou, os móveis
móveis quebrados cobertos por lençóis. Vendi o que tinha algum valor, como ferro velho, doei o que podia ser aproveitado e joguei o resto fora. Contratei 2 rapazes para me ajudarem a esfregar o chão de cimento, a tirar as manchas de óleo de décadas. Pintamos as paredes de um branco claro e luminoso. A cada pincelada, eu sentia que estava pintando por cima de um passado escuro. Enquanto limpava, encontrei uma caixa de madeira pequena, escondida debaixo de uma lona. Não era de Alberto, era minha. Dentro dela estavam meus materiais de jardinagem de quando eu era moça. Pequenas pás, um regador antigo de metal, pacotes de sementes tão velhos que provavelmente não germinariam mais, e um caderno com anotações sobre plantas, flores, tipos de terra. Eu tinha esquecido o quanto eu amava aquilo. Alberto sempre dizia que era uma perda de tempo, que sujar as mãos com terra era coisa de gente pobre. Eu guardei a caixa como um tesouro redescoberto. A garagem não seria mais um lugar de carros e óleo, seria o meu lugar. Numa tarde de sábado, enquanto eu varria as últimas folhas secas do quintal, a campainha tocou. Meu coração deu um pequeno pulo. Eu não recebia visitas. Abri a porta e vi um homem parado na minha calçada. Ele devia ter uns 50 anos, usava roupas simples e tinha um rosto marcado pelo tempo e pela preocupação. Seus olhos, no entanto, eram gentis. Dona Anastácia Medeiros? Ele perguntou com a voz baixa, quase tímida. Sou eu, respondi segurando a porta. Meu nome é Sérgio. Eu posso falar com a senhora por 1 minuto? Não vou tomar seu tempo. Eu hesitei. Desconhecidos na minha porta nunca eram um bom sinal, mas algo na expressão dele me disse para não ter medo. Dei um passo para o lado e o convidei para entrar. Ele sentou-se na beirada do sofá da sala, como se tivesse medo de sujar o tecido. Recusou a água que ofereci. A senhora não me conhece, ele começou, torcendo as mãos no colo. E eu peço desculpas por aparecer assim. É que eu li as notícias no jornal sobre a família do seu falecido marido. Fiquei em silêncio, esperando. Meu pai, ele continuou, e a voz dele embargou um pouco. Meu pai tinha uma pequena transportadora. Há muitos anos, ele fazia fretes para as empresas do seu sogro e depois do seu marido. Era um homem honesto, trabalhador. Um dia, eles o acusaram de um desvio de mercadoria. Foi uma armação, dona Anastácia. Uma armação para não pagar uma dívida enorme que tinham com ele e para tomar os 2 únicos caminhões que ele possuía. Meu pai perdeu tudo. O nome dele ficou sujo na cidade. Ninguém mais lhe dava trabalho. Ele entrou em depressão e alguns meses depois ele se foi. As palavras dele caíram pesadas no silêncio da minha sala. Eram as histórias do diário, mas agora com um rosto, com uma voz, com uma dor real na minha frente. Eu era só um rapaz na época, disse Sérgio, limpando uma lágrima com as costas da mão. Eu cresci com essa raiva, com esse sentimento de injustiça, vendo minha mãe ter que fazer faxina para nos sustentar. Eu sempre soube que eles eram os culpados, mas quem acreditaria em nós contra eles? Ele finalmente levantou o rosto e olhou diretamente para mim. Quando eu li no jornal que o império deles ruiu por causa de uma denúncia anônima, eu soube. Eu não sei como, mas eu soube que tinha que ter sido alguém de dentro. Alguém que finalmente teve a coragem de fazer o que ninguém nunca fez. Eu vim aqui hoje, dona Anastácia, só para dizer uma coisa. Ele se levantou e eu me levantei também. Obrigado, ele disse com a voz firme. Em nome do meu pai, Antônio, e da minha família, a senhora não me devolveu meu pai, mas me devolveu a paz. A justiça, mesmo que tardia, chegou. Muito obrigado. Ele estendeu a mão. Eu a apertei. A mão dele era áspera, de quem trabalha duro. Naquele aperto de mão, eu senti o peso de uma vida inteira de sofrimento sendo aliviado. Eu não precisei dizer nada. Ele não precisava da minha confissão. Ele só precisava saber que a dor da família dele não tinha sido em vão. Depois que Sérgio foi embora, eu me sentei na cozinha e chorei. Não de tristeza, nem de culpa. Chorei porque pela primeira vez eu entendi o verdadeiro tamanho do que eu tinha feito. Não foi apenas vingança. Foi acerto de conta. Foi dar voz a pessoas como o pai de Sérgio, que tiveram suas vidas esmagadas e silenciadas. A visita de Sérgio me deu uma nova força. Mas a calmaria não durou para sempre. Cerca de 1 mês depois, outra visita inesperada bateu à minha porta. Desta vez, não era um homem agradecido. Era um carro preto, sem identificação, em que parou em frente à minha casa. Dele desceram um homem e uma mulher, ambos de terno. Mostraram-me suas credenciais. Eram da Receita Federal, os mesmos que eu havia contatado. Dona Anastácia, gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre os negócios do seu falecido marido
Alberto Medeiros, disse o homem com um tom sério e profissional. Meu sangue gelou por um instante, mas eu me recompus. Eu tinha ensaiado aquele momento na minha cabeça 1000 vezes. Respirei fundo e os convidei a entrar, oferecendo café, agindo como a viúva solitária e um pouco confusa que eles esperavam que eu fosse. Sentamo-nos à mesa da cozinha. Eles abriram uma pasta cheia de papéis. Sabemos que este é um momento difícil, senhora, disse a mulher, com uma voz um pouco mais suave. Mas precisamos entender o nível de seu envolvimento nas empresas da família. Meu envolvimento? Eu repeti com uma risada curta e amarga. Meus queridos, meu único envolvimento era escolher o cardápio do jantar. Alberto nunca discutiu negócios comigo. Ele dizia que não era assunto de mulher. Eu assinava os papéis que ele colocava na minha frente. Se me perguntarem o que eu assinei, eu não saberia dizer. Confiava no meu marido. Eu olhei para as minhas mãos sobre a mesa como se estivesse envergonhada da minha própria ignorância. Era uma atuação, mas cada palavra era banhada na verdade da minha vida com ele. Eu realmente não sabia dos detalhes, apenas do resultado final que encontrei no diário. Eles fizeram dezenas de perguntas sobre contas bancárias, propriedades, viagens. Para tudo, eu tinha a mesma resposta. Alberto cuidava de tudo. Eu não entendo desses assuntos. Ele era um homem muito reservado. Eu era a personificação da esposa que vivia numa gaiola dourada, alheia à sujeira que financiava o ouro. Eles podiam desconfiar, podiam achar estranho que a denúncia tivesse surgido logo após a morte dele, mas não tinham como provar nada. O diário estava em cinza. Minha única ligação com o crime era a minha própria consciência. Depois de quase 2 horas, eles se levantaram para ir embora. Agradecemos sua cooperação, dona Anastácia, disse o homem. Seus bens pessoais, que não têm ligação direta com as empresas investigadas, não serão afetados. A senhora receberá uma notificação formal. Isso significava que a casa, a minha pensão de viúva, o pouco que estava apenas no meu nome, estava seguro. Eles não tinham encontrado nada que me ligasse ao esquema. Eu os acompanhei até a porta, mantendo a minha expressão de viúva frágil, até o carro deles virar a esquina. Quando fechei a porta, encostei-me nela e soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Eu tinha vencido, tinha passado pelo último teste de fogo e saído intacta. A partir daquele dia, uma nova fase começou. Com o dinheiro da venda do ferro velho e algumas economias, comecei a transformar a garagem no meu ateliê de jardinagem. Comprei sacos de terra, vasos de barro de todos os tamanhos, ferramentas novas e brilhantes. Encomendei sementes de flores que eu só via em revista: lavanda, girassóis, bocas de leão, amor perfeito. A vizinha do lado, Lídia, uma senhora que sempre me olhou com pena, um dia me viu carregando um saco de adubo. Anastácia, o que você anda aprontando aí? Ela perguntou por cima da cerca viva. Estou ressuscitando um velho amor, Lídia. Eu respondi com um sorriso. As plantas? Ela me olhou de um jeito novo. Não havia mais pena em seus olhos. Havia curiosidade. Sabe, eu nunca imaginei, ela começou. Você sempre foi tão quieta na sua. Depois de tudo que aconteceu, ver você assim, com as mãos na terra, você é mais forte do que eu pensava. A gente é sempre mais forte do que pensa, Lídia. Às vezes, só precisamos de um empurrãozinho para descobrir. Naquela tarde, ela me trouxe uma muda de roseira do jardim dela. Foi o primeiro gesto de amizade genuína que eu recebi em anos. Plantamos juntas, conversando sobre pragas e a melhor lua para o plantio. A cerca viva que nos separava parecia ter ficado mais baixa. Os meses se transformaram em um ano. A garagem se encheu de vida. Vasos com brotos verdes cobriam as bancadas. O cheiro de mofo e óleo foi substituído pelo perfume de terra úmida e flores. O quintal dos fundos, antes um pedaço de grama esquecido, agora era um jardim colorido e vibrante. As pessoas que passavam na rua paravam para olhar. Algumas crianças pediam para ver as borboletas que agora visitavam minhas flores. A casa dos Medeiros, antes um lugar sombrio e temido, estava se tornando um ponto de luz na vizinhança. Um dia, recebi um cartão postal. A foto era de uma praia ensolarada com um mar muito azul. O lugar me era desconhecido. Virei o cartão e reconheci a caligrafia. Era de Letícia. Querida tia, estou bem. Consegui um emprego como recepcionista num pequeno hotel. É simples, mas é honesto. Meu pai continua no mesmo estado e minha mãe está recebendo o tratamento que precisa. Às vezes, sinto falta de quem éramos, mas nunca da mentira em que vivíamos. Estou aprendendo a ser apenas Letícia. Espero que a senhora também esteja encontrando a sua paz. Obrigada por tudo, com amor. Guardei o postal na minha caixa de costura. Ela tinha encontrado o caminho dela. E eu, o meu. A casa também começou
começou a mudar por dentro. Vendi os móveis escuros e pesados da sala de estar, que sempre me pareceram opressores. Comprei um sofá claro, poltronas floridas e cortinas leves que deixavam o sol entrar. Tirei os retratos sérios da família Medeiros da parede e os substituí por quadros de paisagens e flores. O escritório de Alberto, que eu mantive trancado por meses, foi o último a ser transformado. Tirei a mesa enorme de mogno e coloquei no lugar uma pequena mesa redonda, onde eu tomava meu chá da tarde e lia meus livros. Aquele cômodo, que antes era o centro de poder e segredos, agora era meu refúgio de tranquilidade. Numa dessas tardes, eu estava sentada ali, olhando pela janela. Via meus girassóis se virando para o sol no jardim. A roseira que Lídia me deu estava cheia de botões. Eu sentia o cheiro do bolo de fubá que estava no forno. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio de solidão, era um silêncio de contentamento. Eu pensei em toda a minha jornada, na mulher encolhida que eu era, na descoberta aterrorizante, na vingança meticulosamente planejada e na destruição que se seguiu. A vingança tinha sido o motor, a faísca que incendiou a palha seca, mas o fogo não me consumiu. Ele me forjou. Ele queimou a mulher que eu era e abriu espaço para a mulher que eu sempre deveria ter sido. Eu não era mais a sombra de ninguém. Eu não precisava de um sobrenome para existir. Eu era a Anastácia, uma mulher que gostava de jardinagem, que fazia um bom bolo de fubá e que tinha aprendido, no fim da vida, que a maior liberdade não é destruir os inimigos, mas sim construir a própria felicidade sobre as ruínas que eles deixaram para trás. E a minha felicidade estava ali, crescendo forte e colorida bem no meu quintal. Espero que tenham compreendido a minha decisão, mesmo que ela seja difícil de aceitar. Me contem o que acharam da minha história nos comentários. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam para não perderem os próximos capítulos dessa busca por justiça. Tem muito mais por vir.